Evangelho de Lucas, o capítulo 8, do versículo 1 em diante. Podemos ler? Amém? A versão que eu vou ler é Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Está escrito: aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Pode se sentar, por gentileza. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai orar por todas as mulheres presentes, amém? Daqui a pouquinho, e nós faremos, uma homenagem e também uma oração em favor das mulheres. E a pregação de hoje é a pregação sobre a graça de Deus. E eu creio, por direção do Espírito Santo, eu decidi ter como ilustração a respeito da graça de Deus a vida de Maria Madalena. Então a vida de Maria Madalena vai ser usada para ilustrar a pregação de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Amém? No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Quando a gente lê assim, me dê sua atenção, por gentileza. Ao ler assim, e se a gente ler muito rápido, e a gente não mastigar um pouquinho, a gente perde a oportunidade de ver toda a beleza e toda a verdade do texto. Deus se fez humano e habitou entre os homens. E esse Deus humano, Jesus, ele estava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que é isso, pastor? O que é pregar o evangelho do reino de Deus? Evangelho é boa notícia. Reino de Deus fala do reinado, do governo, da influência de Deus. Ou seja, Jesus estava de cidade em cidade, e ele estava trazendo a boa notícia do governo de Deus. E qual era essa boa notícia? O que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? É uma mensagem de esperança. Por quê, pastor? Na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, do versículo 1 até o 11, depois você lê com cuidado em casa, Paulo vai explicar que nós, antes de conhecer Jesus, nós estávamos escravos, presos, cativos, em nossas transgressões, em nossos pensamentos, em nossa natureza que é pecaminosa. Nós, antes de conhecermos Jesus Cristo, nós estávamos presos ao nosso próprio orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa avareza. Nós estávamos escravos, cativos dos nossos desejos,
desejos egoístas, avarentos. É assim que Paulo diz em Efésios 2, do versículo 1 em diante. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, e ele também diz que não era só isso, nós estávamos cativos, presos, escravos do reino das trevas, de sua influência. E aqui está Jesus, pregando o Evangelho, que é a mensagem de esperança. É a mensagem de esperança para esses escravos. Para esses escravos do próprio desejo, do egoísmo, do orgulho, da avareza. Sim, Jesus tinha essa mensagem de esperança, e não só tinha, mas como tem e confiou à igreja de pregá-la. Essa mensagem de esperança que vem do governo de Deus. Essa mensagem de esperança que diz que Deus tem poder para libertar os escravos do pecado e do reino das trevas e transportar esses escravos para o governo da luz, o reino de Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma ilustração para facilitar para você o que é essa boa notícia do governo de Deus. Me dê sua atenção aqui, por gentileza. Imagine comigo um rapaz de aproximadamente 16 anos. Ele é um usuário de drogas, de crack, de cocaína, de drogas em geral. E no anseio pela droga, esse jovem de 16 anos, ele começa a praticar pequenos furtos na favela. Mas tem um detalhe, todo mundo sabe que traficante não gosta que se pratica pequenos furtos na favela, que de algum modo ele domina. E um certo dia, esse jovem foi pego pelo tribunal do tráfico. E ele foi julgado, e ele foi condenado. E ele sabia que a morte dele seria cruel. Me dê sua atenção aqui. Eu estou fazendo uma ilustração a respeito das boas notícias do governo de Deus. E ele sabia que daqui nas próximas horas, ele teria uma morte. Mas não seria uma morte tranquila, seria uma morte cruel. Porque ele recebeu a condenação, ele foi pego no furto, e a morte era o salário do pecado dele. Ele foi colocado num quartinho, já tinha sido espancado, praticamente sem força nenhuma. E ele só contava as horas da morte cruel que ele passaria. Mas aí, preste atenção, ele começa a ouvir um burbúrio entre aqueles que iriam matá-lo. E qual era a conversa, o burbúrio que estava ali? A polícia está chegando. E é provável que está vindo atrás desse rapaz para libertar ele. Quando ele menos espera, a porta se abre. A luz raia no meio da escuridão. E aquele que deveria receber uma morte cruel, foi resgatado pelos policiais e foi colocado num lugar seguro. Foi isso que Jesus faz e fará com o seu evangelho, o evangelho do governo de Deus. Preste atenção, quando esse jovem da minha ilustração, ele ouviu a notícia, a boa notícia, a polícia está subindo o morro e certamente é para resgatá-lo. Você não acha que essa boa notícia gerou esperança no coração desse jovem? Sim ou não? Interaja comigo. Sim ou não? É o que o evangelho faz com a gente, irmãos. Você que está aí sentado, está sofrendo com o seu egoísmo, com a sua avareza, com o seu orgulho. Você que está aí sofrendo com a opressão de demônios, opressão do mundo, opressão da carne.
existe a boa notícia do governo de Deus, sabe o que é? Jesus Cristo é o rei desse governo, e Ele tem poder de subjugar todos os nossos inimigos, e Ele o fez na cruz do Calvário. Aleluia! 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 E Ele estava chegando, e Ele estava pregando, e os demônios estavam sendo expulsos, e as enfermidades estavam sendo curadas, os poderosos inimigos estavam sendo subjugados. Um ser muito mais poderoso do que demônios, do que enfermidades, do que injustiça, estava entre os humanos, estava andando entre os humanos. Aliás, era um humano, Jesus Cristo. A boa notícia do governo de Deus estava chegando nas aldeias e nas cidades. Os demônios estavam sendo expulsos e as enfermidades estavam sendo curadas. Mas quando chega no versículo 2, ele estava fazendo isso com os apóstolos, mas quando chega no versículo 2, Lucas faz questão de dizer: mas também havia algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí ele faz questão de dizer: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Era uma das que andavam servindo Jesus. E não só servindo com seus atos, mas servindo Jesus com seus recursos. 7 demônios. Ei, abrindo aspas aqui, quero deixar uma coisa clara. Quando você lê Romanos capítulo 8, na explicação de Paulo, uma coisa é certa: aonde habita o Espírito Santo não pode habitar demônios. Um crente não pode ser tomado por demônios. Um crente, ele pode ser tomado pelo Espírito Santo. Está entendendo, sim ou não? A partir de quando um crente se torna habitação do Espírito Santo, é o Espírito que habita ali. Demônios não habitam. Agora, quando uma pessoa não se converteu, quando uma pessoa resiste à pregação do Evangelho, ela pode ser, não necessariamente o é, mas ela pode ser uma habitação de demônios. No caso de Maria Madalena, ela foi habitação de demônios. 7 espíritos imundos estavam tomando-a, possuindo-a. Uma coisa é eu ser oprimido externamente por demônios. Outra coisa é uma pessoa ser oprimida internamente por demônios. É triste, é doloroso. Eu me lembro uma vez, e eu já compartilhei com vocês, que eu estava lá no Romeu Duarte, estava com a minha moto. Eu não estava com essa, eu tinha uma outra, Titan 125. E aí meu telefone toca, eu paro a moto. Quem estava ligando para mim? Sogra abençoada. Que foi, irmã Vani? Vem aqui, que tem uma situação bem adversa acontecendo aqui. E era no Romeu Duarte. Quando eu chego na casa, uma mulher desse tamanho, homens de um lado, homens de outro, e ela numa abraçada só levava, mandava um bocado para lá. Noutra abraçada, mandava os outros para lá. E eu bati o olho e falei assim: Jesus, se for na minha força, eu apanho junto com eles. Se for na minha força, eu estou junto aí, eu estou apanhando a mesma coisa. Mas na hora que eu vi aquela cena, o rosto dela, sabe, desfigurado, aquela angústia, aquela dor, eu só pude recorrer àquele que é o Todo-Poderoso. Eu não pensei 2 vezes, irmão. Já coloquei a mão na cabeça dela e falei assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os demônios que estão aí dentro saiam. Então, a moeda daquele tamanho caiu no chão. Colocaram ela na cama. O corpo dela estava todo doendo. Os músculos estavam todos repuxando. Ela estava cansada. Por quê? Porque ela tinha sido possuída por demônios. Ela estava sofrendo, estava oprimida, angustiada.
Ei, preste atenção aqui. Você acha que medicação de médicos, psiquiatras, resolveria o problema daquela mulher? Daquela mulher, pontualmente, de modo específico, não. Eu sei que a medicina avança muito e ela tem trago muitos benefícios para nós. Isso é muito bom, porque Deus ministra a sua cura também usando a medicina, a estrutura médica de uma cidade, de uma nação. Mas existem coisas que a ciência não consegue ir, porque vai além da prerrogativa da ciência. No caso daquela mulher, não iria adiantar. Não iria adiantar. No caso daquela mulher, medicação para cuidados na mente, psiquiátricos, não iria adiantar. No caso dela, era exclusivamente uma obra sobrenatural da parte de Deus em favor dela. E foi o que aconteceu com Maria Madalena. Médicos não podiam resolver o problema de Maria Madalena. O único que podia resolver o problema dela é o rei do reino de Deus, Jesus. Ele é o poderoso. E a Bíblia faz questão de dizer que ele, Jesus, havia curado e expelido da vida de Maria Madalena 7 demônios. Aqui está a graça divina. Sabe o que é graça, irmãos? Graça é benefício que eu recebo, mas não mereço. E a salvação, como diz Paulo, em Efésios 2:8, a salvação é pela graça. É um benefício que eu não mereço, eu não posso provocar salvação. Se você entrou aqui dentro pensando que você pode provocar salvação, de algum modo, fazendo alguma coisa boa, eu quero te dizer que ninguém pode provocar a salvação por fé, por obras, melhor dizendo. Ninguém pode provocar a salvação por obras. A graça nos é dada, esse favor nos é dado sem a gente merecer. Isso é um escândalo. É um escândalo. Eu me lembro que um dos nossos irmãos uma vez estava evangelizando uma pessoa conhecida na cidade. E quando ele foi explicar sobre a graça divina, como que Deus salva as pessoas, ele simplesmente provoca a salvação nas pessoas. E ele só espera que as pessoas peguem esse benefício pela fé. Ele não espera que a pessoa faça obra nenhuma para ser salvo, mas pegue o benefício que a graça gerou pela fé. E aí a pessoa disse assim para ele: eu não consigo descansar nisso. A religião da minha família, aonde eu fui inserido, eu provoco a salvação. Aliás, eu ganho a salvação, eu construo a salvação. Pelas boas obras, eu vou adquirindo e galgando a salvação. Eu não consigo descansar nessa ideia de que a salvação é provocada por Deus em mim, gratuitamente, sem eu merecer. Porque na verdade eu merecia condenação eterna, mas graciosamente Ele olhou para mim, Ele me amou, já desde a eternidade. Deus não olhou para você agora e disse: rapaz, eu gostei dele. Não! Antes de você existir, antes de nós existirmos, Ele se afeiçoou por nós. Ele nos amou. E Ele decidiu provocar salvação em nós. Sem que nós fizéssemos nada para merecer isso. Isso é graça. Isso é graça. É um escândalo. Para o legalista é um escândalo. Para aquele que confia nas suas forças e na sua própria justiça, o legalista, é um escândalo. Agora, para aquele que se acha sábio, é uma loucura. Como pode Deus ter se afeiçoado por mim antes da minha existência? Como pode Ele decidir vir ao meu encontro e provocar salvação em mim, sem eu merecer? Pelo contrário, eu merecia a condenação eterna. Como pode? Como pode Ele esperar de mim, ou gerar em mim a fé, e querer que só eu me apegue pela fé, em tudo que Jesus fez na cruz do Calvário? Como pode? Como Ele não espera nenhuma obra de mim, para ser salvo?
Como pode? É a graça. É o escândalo da graça. Maria Madalena fora beneficiada, agraciada. Antes dela existir, Deus já havia se afeiçoado por ela. E Deus provocou, gerou nela tudo aquilo que foi necessário para ela ser salva. Bendito seja Jesus Cristo. Aleluia. Agora o interessante é que os agraciados, que Deus gera a fé neles, para que eles se apeguem a essa obra de Jesus na cruz e fiquem com Jesus para sempre. Esses agraciados, a fé deles é percebida pela vida que eles levam. Você é um agraciado? Antes da existência, da sua existência, antes da criação do mundo, você já foi alvo do amor divino? Você é um agraciado? Você se apropriou da obra de Cristo na cruz do Calvário? A prova, se você se apropriou de verdade, é como você tem levado a vida. Maria Madalena, ela fora agraciada, e ela começou a seguir Jesus para onde é que Jesus ia. Sim, irmãos, na Galileia, ela já seguia Jesus, Marcos 15, versículo 40 e 41. Nesse Evangelho de Lucas 8, diz que ela servia Jesus com os seus recursos. Você já parou para pensar nisso? Quem financiava o ministério de Jesus, financiava o ministério de Jesus eram as mulheres. Já parou para pensar nisso? E uma dessas mulheres que financiava o ministério de Jesus era Madalena. Ela seguia Jesus. Ela servia Jesus, e não só Jesus, mas os apóstolos. Ela acompanhou Jesus Cristo no seu julgamento, nos seus sofrimentos, na via dolorosa. Mateus 27, versículo 55, 56. A agraciada deu provas de fé, com essa vida comprometida com Jesus que ela tinha. E não foi só isso. Essa agraciada Maria Madalena, que fora agraciada por Jesus Cristo, na hora da crucificação, os discípulos que andavam com o Mestre dia e noite, que tinham as suas refeições com o Mestre, abandonaram o Mestre. Mas as mulheres não abandonaram Jesus. Eu costumo dizer, aí você pode, abre aspas, você pode pegar isso aqui, concordar ou não concordar. Eu costumo dizer, Renato, então você pode, concorda, não concorda. Costumo dizer, uma mulher, ela vai estar com você ou ela vai ser sua pior inimiga. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que o negócio estreita, né? Ou ela vai ser a sua melhor inimiga, ou a sua melhor amiga. Porque a mulher tem um quesito na vida dela que se chama passionalidade. A mulher é passional. Meu filho, pode ter certeza, as mães que aqui estão, irmã, melhor dizendo, pode ter certeza, a mãe sempre vai ficar do lado do filho. Ela é passional. Eu não estou dizendo que ela vai ser injusta, não é isso. Porque a mãe crente, pelo menos, ela mede as coisas com justiça. Mas ela vai ser passional. A mulher tem essa característica, ela está ou não está. Se ela tiver, ela está junto até morrer. Mas se ela também não tiver, casca fora. O negócio aperta. A situação fica feia. Essas daqui, meu filho, enquanto os homens, cascaram fora, elas estavam lá no pé da cruz. No pé da cruz. Estavam com Jesus e não abria mão. E a Bíblia diz,
no versículo 20, em Lucas 23, 55 e 56, diz o seguinte, que depois da crucificação de Jesus, elas decidiram ungir o corpo de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 e 2, Maria Madalena vai, no domingo, pela madrugada, cedinho, ela vai ao sepulcro, cumprir aquilo que ela queria cumprir, ungir o corpo de Jesus. Quando ela chega, a pedra está removida. Discorrendo, continuando o capítulo 20 de João, diz que quando ela olha para o lado, agora eu fazendo uma paráfrase, ela vê um homem, e ela acha que é um jardineiro. E ela se vira para esse homem e diz, você sabe onde colocaram o corpo do meu mestre? Sabe, irmãos, você consegue colocar o coração na angústia dela? Você consegue? Ela havia sido liberta de 7 demônios, que médicos não conseguiriam fazer, que ninguém conseguiria fazer por ela, mas Jesus Cristo fez por ela. Ela foi alvo do amor de Jesus, ela foi agraciada, sabe? E a vida dela toda foi dedicada a esse amado. Sabe o que é isso? Uma vida toda dedicada. Ela dedicou a vida, os atos, os recursos dela ao amado. Mas aí, injustamente, o amado fora perseguido, injustamente o amado fora açoitado, injustamente o amado fora crucificado, injustamente mataram o amado, colocaram o seu corpo em uma sepultura, e ela vai atrás do corpo, e quando chega, não está lá mais o corpo. E aí ela pergunta ao jardineiro. E quando esse, que ela achava que era jardineiro, vira para ela, ele diz aquela palavra linda e maravilhosa que nós conhecemos. Ele diz, Maria. Você consegue imaginar isso? Como que isso foi um terremoto no coração dela. Foi um tsunami no coração dela. Eu conheço essa voz. É a voz daquele que veio ao meu encontro quando eu estava perdida, quando eu estava subjugada por demônios, quando ninguém podia fazer nada por mim. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz, que é uma voz doce, é uma voz de esperança, é a voz do meu Senhor, é a voz do meu Mestre, é a voz do Rabone, é a voz de Jesus Cristo, aleluia! Aleluia! Maria, não me detenhas, eu ainda tenho que estar com o Pai, uma paráfrase, mas vai, Maria, e anuncia, anuncia o que você está vendo, Maria, anuncia que a morte não pôde me deter, que ao 3º dia eu ressuscitei, e que a esperança continua viva, ela não está morta. Anuncia, Maria. E ela anunciou. E não só ela anunciou, os apóstolos anunciaram. E não só os apóstolos anunciaram, os pais da igreja anunciaram. E não só o pai e os pais da igreja anunciaram, os irmãos vieram anunciando, e alcançou você. E a sua vida tem esperança, foi por causa disso. Bendito seja Jesus Cristo. E a mesma graça que alcançou Maria Madalena, alcançou a mim. E eu já compartilhei com vocês inúmeras vezes. Eu sou aquele ex-bonzinho. Eu gosto de falar isso, que se tem uma raça mais ruim, é o bonzinho. É aquele que acha que é bom. Porque, por ele achar que é bom, ele exclui a graça. Ele acha que conquista as coisas por suas obras. Eu fazia parte desse grupo. Mas aí, numa pregação,
Eu ouvi a mensagem de esperança. Antes que eu nascesse e existisse, Deus já havia se afeiçoado por mim. E cá para nós, irmão, não tem nada de bom para se afeiçoar. Mas Ele decidiu, Ele veio ao meu encontro. E Ele mudou a minha história. Mas Ele mudou a sua também. O meu apelo é que a sua vida seja uma vida comprometida com aquele que mudou a sua história. Ele te beneficiou sem você merecer. Isso é graça. E se você acha que merece, você não entendeu o Evangelho. Ninguém merece. O único que merece é Jesus. E Ele pegou o merecimento dele e creditou para nós, quando a gente crê.